Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. E neste trimestre nós estamos estudando aí sobre o Deus do livro e o livro de Deus. O autor da revista da Escola Bíblica Dominical é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E o consultor doutrinário teológico é o pastor Antônio Gilberto. Nós fazemos apenas um comentário extra como ajuda aos professores e alunos. Estamos hoje na lição de número 12, a penúltima lição do trimestre, e a lição número 12 traz para nós o título A Igreja Serva da Bíblia. Então nós temos esse importante assunto e dentro deste assunto, serva da Bíblia, a igreja como aquela que segue as orientações da palavra de Deus, a igreja como a noiva de Cristo, esperando o seu noivo, ela recebe então uma carta e, assim como qualquer noiva que recebe a carta do noivo, a noiva lê sempre essa carta, né? A noiva com aquela saudade, aquele desejo de ver o noivo, está sempre lendo a sua carta, já decorou a sua carta. A noiva tem prazer em ler essa carta do noivo. E nos dias de hoje, como já se escreve pouco as cartas, né, de namorado para namorado, de noivo para noivo, então vamos ver aí como se fosse um e-mail, né? Aquela noiva que recebe o e-mail então do seu noivo e todos os dias então abre ali o e-mail e lê e relê e ama ler esse e-mail todos os dias, quer novamente estar lendo esse e-mail. Então, assim também a igreja como noiva de Cristo, ela ama a Bíblia, ela todos os dias tem prazer, assim como diz os Salmos, né? Ela tem prazer nessa lei, nessa palavra, nessa carta escrita pelo seu noivo. E todos os dias lê, medita, né, nessa carta, tem prazer de ler essa carta, está todos os dias de encontro, vem de encontro a essa carta e tem amor por essa carta, por essa palavra enviada pelo seu noivo, que é Cristo. Então assim também devemos nos comportar como noiva de Cristo na terra. Nós temos aí como texto áureo da nossa lição: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Então Jesus diz bem claro: se alguém me ama, então o que ele vai fazer para corresponder a esse amor? Deus prova o seu amor para conosco em que ele deu a vida por nós, né? Através de Jesus Cristo, seu Filho. Então Deus provou que nos ama. Agora, se nós correspondermos a esse amor, amando também a Deus, então o que ele faz? Quando nós correspondemos a esse amor, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos correspondendo a esse amor, dando resposta a este amor dado por Deus a nós. Então, o que ele faz quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador? O que ele faz quando nós correspondemos ao seu amor? Então ele diz aqui, bem claro: eu e o meu Pai. Então ele diz aqui bem claro: viremos e faremos morada nele, nessa pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então ele passa a ser morada de Deus na terra, tabernáculo de Deus na terra, né? Então a pessoa passa agora a representar Deus na terra e Deus vem morar nessa pessoa através do Espírito Santo. Nós passamos a ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. Então nós passamos a ter em nós Deus morando em nós.
É por isso que quando alguém pergunta, você está salvo? Toda aquela pessoa que realmente é crente, aquele que realmente se converteu, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele responde imediatamente: sim, eu estou salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo que está lá dentro dessa pessoa, é ele mesmo quem dá a certeza da salvação. Não porque nós mereçamos alguma coisa, mas porque Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. É por isso que nós temos essa certeza. Que o Espírito Santo morando em nós nos dá essa certeza. Nós sentimos a presença de Deus o tempo todo. A diferença da religião para a verdadeira salvação é essa. As pessoas falam a respeito de Deus, as pessoas dizem que conhecem Deus, mas não sentem essa presença de Deus em si mesmos. A única verdadeira religião que fala, que prega, que ensina e que vive essa intimidade com Deus é a cristã. É a religião cristã. E o legítimo cristão, o salvo realmente, aquele que tem certeza da sua salvação. Esse vive essa intimidade com Deus. E ele sente que ele é realmente morada de Deus. Ele sabe que Deus habita nele. E ele vive da maneira mais santa possível para agradar a esse Deus que vive nele mesmo. É diferente das religiões. As religiões falam sobre até um Salvador, pregam até sobre um Salvador, sobre um Deus e tal, mas não vivem essa presença de Deus em si mesmos. Então essa é a grande diferença. A certeza da salvação vem do próprio Espírito Santo que habita em nós, e não de apenas dizer isso de boca para fora, como se diz. A nossa verdade prática diz: a verdadeira Igreja de Cristo tem a Bíblia por fundamento e a ela se submete em todas as coisas. Então a verdadeira Igreja de Cristo, porque existe uma falsa. Existe uma falsa. Existe igreja com letra maiúscula e existe igreja com letra minúscula. Então existe a igreja invisível e existe a igreja visível. E a igreja verdadeira, legítima de Cristo, é aquela que se submete então à Bíblia. A Bíblia ela é tida então como única regra de fé e de vivência, né? Regra de vida. É a Bíblia quem coordena todo o trabalho da igreja, toda a intimidade da igreja com Deus. É ela que está no controle. Tudo nós vamos à Bíblia. Então, a lei e o testemunho, se eles não falarem, então não adianta mais nada. O que manda é a palavra de Deus. As religiões diversas têm a Bíblia e outros livros para que eles possam, então, obedecer ou seguir a sua religião. E escritos, e mais escritos de outras pessoas. Mas nós não. Os cristãos legítimos são aqueles que têm a Bíblia como única regra de fé e de vida, e não outros livros. Então a Bíblia para o crente legítimo é o livro dos livros. É o livro que manda realmente, que orienta e que está sobre a igreja. É realmente a palavra de Deus, a Bíblia. Parte número 1 aí da nossa lição, a igreja é a submissão à palavra. Então a igreja, ela é tanto visível como invisível. Então existe um sentido espiritual e um sentido organizacional. Então, no sentido espiritual, a igreja é o corpo de Cristo formada por todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que têm a certeza da salvação, são os salvos. E no sentido organizacional, a igreja é formada então por todos aqueles que confessam o nome de Jesus, ou seja, são cristãos,
Mas dentre eles, essa organização que é formada por todos os crentes, então dentre eles existem os salvos e os não salvos. Existem os fiéis e os infiéis. Diariamente aí surgem novas e novas igrejas em todo o mundo. Então existe uma igreja com letra minúscula e existe uma igreja com letra maiúscula. Dentro de uma mesma congregação existe igreja com letra maiúscula e existe igreja com letra minúscula.